Vou ver se gravo os vídeos mais rapidinho aí para vocês. Eu vou agora trazer uma sugestão para vocês, para que vocês tenham uma visão global das matérias, dos grupos e dos pontos, tá? E além disso, conforme já havia sido mencionado pelo Patrick, eu vou também fazer uma inclusão daquelas matérias que diferenciam um pouco o estudo do MPF em relação à magistratura federal. Uma das coisas que eu utilizo com os meus alunos, eu acredito que é muito bom para que vocês visualizem de uma maneira total os pontos e tudo mais, é vocês terem todos os grupos numa imagem só. Então o que eu faço? Eu vou fazer aqui para vocês essa tabela e vocês podem fazer ou no Word ou à mão, tá? Basicamente, vamos imaginar aqui é uma folha A4, tá? E você vai ter os grupos, os 4 grupos do concurso, tá? Então, grupo 1, D, C, M, J. P, I, D, H e eleitoral. O grupo 2, ADM, AMP, aqui, tributário, financeiro, e aqui é DIP e DIPLI. Ou melhor, vou colocar só internacional, todo mundo vai entender que tem internacional público e privado, né? Aí aqui, econômico, consumidor, civil, processo civil. E aqui o último grupo, G4, né? G2, G3, G4. Now, processo. Eu vou aproveitar para falar dos grupos hoje, para sanar algumas dúvidas que foram colocadas em relação à bibliografia, complementar a sugestão dos professores, tá? Mas é importante que vocês tenham isso aqui. Isso aqui é o concurso do MPF. São 4 grupos e uma das características desse concurso é a de que não adianta você saber tudo de constitucional se você não sabe eleitoral. Não adianta saber tudo de humanos se você não sabe ambiental. Por quê? Todo mundo sabe, o concurso em todas as suas fases precisa que você atinja mínimos em todos os grupos. E diferentemente do concurso da magistratura, as matérias que são cobradas no MPF, elas são cobradas em todas as fases. Então, o que não acontece, por exemplo, é muito difícil que aconteça na segunda fase do concurso de magistratura, que caia questões lá de financeiro, de econômico, de matérias assim, no concurso do MPF sempre vai ter. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender aqui é o seguinte: a gente vai dar uma ênfase maior no grupo 1, que é o grupo dos primeiros meses, é que vocês vão ter que identificar bem as matérias e saberem qual é a matéria-chave em relação ao aspecto custo-benefício de estudo. Tá? Essa é uma sugestão minha, tá? Que vocês entendam isso. Para vocês, qual seria a matéria-chave do grupo 1? Custo-benefício, tamanho de matéria e quantidade de questões. Eu vou objetivar porque não tem muito tempo. Na minha opinião, eleitoral é a matéria que, quando você está estudando, para você melhorar uma matéria que você já estudou muito tempo, como direito civil, processo civil, constitucional, você precisa se esforçar muito para melhorar o percentual. Agora, uma matéria que poucas pessoas estudam e que tem um quantitativo relevante de questões, se você estudar bastante, você melhora bastante. Então, o que te puxa para cima no grupo 1, eleitoral. No grupo 2, tributário financeiro, pelo tamanho, grau de cobrança das questões
e quantidade de conteúdo. Também vai ter, por exemplo, na primeira fase, 10 questões de eleitoral, 10 questões tributárias, 10 questões de econômico consumidor, que é a matéria-chave do grupo 3. Tá? E no grupo 4, qual é a matéria-chave, pessoal? No grupo 4, se você quer ser procurador da República, você tem que conhecer penal e processo penal. Então, não tem matéria-chave, são 15 questões de cada um e tem que estudar pra caramba. O que a gente combinou de conversar aqui? Que eu iria colocar uma forma, uma sugestão, para que aqueles alunos que estão estudando também para a magistratura federal harmonizem o seu estudo. Então, para que você tenha tudo numa folha só e consiga fazer um mapeamento, depois eu vou ensinar como é que vocês fazem um mapeamento aqui. Eu sugiro que vocês façam o seguinte: aqui em eleitoral, você faz um cortezinho aqui e coloca assim, ó. Tá? E aqui em civil, você coloca assim, ó. Pois bem, aqui nós temos tudo que vai cair na magistratura federal também. Tem um pouco mais previdenciário e tem um pouco mais de empresarial do que aquilo que está previsto em direito civil. Embora na disciplina de direito civil nós temos aqueles aspectos que são cobrados do Código Civil lá dentro de civil, nós temos na magistratura federal alguns pontos a mais. Tá? Eu vou voltar agora aqui para o grupo 1 para fazer algumas sugestões para vocês, porque vários alunos fizeram por inúmeras vezes questionamentos acerca de bibliografia. No curso já foi postado ali aquela bibliografia básica. O Ricardo já falou mais de uma vez ali, vai usar o Sarmento, o livro Dignidade e o geral dele, que é Teoria, História, Métodos de Trabalho, do Sarmento. Tá? Mas aqui em constitucional, a gente tem também cobrança no concurso de controle de constitucionalidade, organização de Estado, outras coisas. A Débora não é o viés, não é a ênfase dela, esse perfil de cobrança. E aí vários alunos perguntaram, tá, mas qual é a outra obra para complementar e tal? Perguntaram do Gilmar Mendes, perguntaram do Lenza, tá? Então, uma das partes que eu considero importantíssimas, e aí já casa com o interesse daqueles que vão fazer concurso da magistratura, é a obra do Barroso de controle de constitucionalidade. Eu até peguei para mostrar para vocês, não sei se o pessoal conhece, eu também não sei se tem, ela está disponível ou não, porque esse meu livro aqui já tem um tempinho. O que eu fiz? Eu já tinha livros como Gilmar Mendes, como o Lenza, e eu considero que eles são, sim, suficientes para percorrer determinados conteúdos que são cobrados na magistratura federal. Em regra, a Débora do Prá, ela exige um pouco mais em relação a controle, em relação a aspectos. Às vezes ela está falando de organização de Estado, ela está falando de federalismo, e ela dá uma aprofundada legal. Só que vocês, e a minha sugestão agora é essa, não há necessidade de comprar uma outra obra. Utilizem aquela que você já tem. Por exemplo, o Gilmar Mendes é uma leitura truncada. Tem gente que considera assim, mas se você já tem, já leu, já resumiu, continue utilizando ele, não vai comprar outra coisa. Se você tem o Lenza, a parte de controle do Lenza é muito boa, ele tem bastante jurisprudência, é importante que vocês estejam atualizados com a jurisprudência, mas pode utilizar. Eu gosto muito do Barroso. Quando eu preparei os meus pontos de constitucional para o MPF, eu peguei o livro do Barroso inteiro para colocar em todos os pontos que constam controle, a DPF interventiva e tudo mais, tudo com base no Barroso. Então fica a sugestão, o pessoal está reiterando várias vezes esse questionamento, usem o livro que vocês têm, porque a base está lá, Sarmento, Dignidade e Teoria, História, Métodos de Trabalho. Os demais pode usar um novelino, pode usar para complementar aquela parte básica de poder constituinte, teoria, organização do Estado, direitos fundamentais, controle, tudo isso vocês podem usar. Tá bom? Eu trouxe um outro livro aqui só para sugerir para vocês, porque às vezes é difícil de conseguir. E como a gente prepara o objetivo aqui é ajudar vocês. Eu quero ajudar da melhor maneira possível. Pode ser que tenha inúmeras outras formas. Eu estou passando aquilo que eu experimentei, acertei, errei e vi que dava certo. Tá? E aí eu trouxe uma outra sugestão para vocês, que é principalmente para a segunda fase. É o livro que tem na Juruá, que é As Constituições do Brasil. Tá? Eu comprei porque a Débora,
quando eu estava me preparando, muitas vezes ela cobrava muito assim, a questão indígena, na Constituição tal, eu via na transcrição de questões orais, né? Eu pensei, bom, vou me preparar, e daí eu tinha uma obra que tem todas as constituições, daí eu já deixava grifadinho a parte indígena em todas as constituições. Depois eu vou dar algumas manhas para vocês como preparar os códigos, os livros e tudo mais. Mas enfim, era mais para vocês terem essa parte aqui, a gente vai aprofundar. Também eu posso fazer vídeos muito longos, né? Então isso daqui vale a pena que vocês tenham isso bem marcado, que eu vou fazer um outro vídeo agora para explicar, à luz desse quadro aqui, o encaixe para que vocês façam um controle, mapeamento, consigam entender quais as matérias vocês estão indo bem ou não em relação às questões que também fazem parte da preparação, dos exercícios. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima.